Já foi embora, eu peço a sua compreensão. Por favor, se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus, e abra no Evangelho segundo escreve Mateus, fazendo um favor, Mateus, capítulo 24. Bendito é o nome do Senhor. Mateus, capítulo 24. Verso de número 32 a seguir. A quem encontrou, diga eu encontrei. Está escrito na Bíblia Sagrada, palavras do Senhor Jesus: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, digo a vocês que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora muita atenção no versículo para frente. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda e não do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho o Filho do Homem virá. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, sei, meu Deus, que não tenho nenhum mérito para estar em cima desta tribuna, só estou aqui pela tua misericórdia, a tua graça. Que eu diminua, o Senhor cresça, que o teu nome seja glorificado, que a tua igreja, meu Pai, tenho eu que se prepararam para vir aqui ouvir sua voz. A quem se preparou, a quem se purificou, a quem está aqui com a mente limpa, com o coração puro, meu Deus, tenha liberdade de falar como o Senhor quer, meu Pai. Senhor, transmita a sua mensagem através de mim para a sua igreja na terra. Aonde chegar, meu Deus, esta palavra, que ali, meu Pai, haja, Senhor, meu Deus, o nascimento de um fruto. Pai, nós oramos, glorifica o teu nome. Eu oro no santo nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Por gentileza, podem se assentar. É nesta noite que o Senhor, através da nossa vida, e em confirmações que eu louvo a Deus por isso, nas canções que foram entoadas agora há pouco, sobre este assunto, arrebatamento, uma agenda sem data.
Arrebatamento, uma agenda sem data. O evangelho que escreve Mateus, o capítulo de número 25, dentre o seu evangelho em Mateus, o capítulo 25 é o que mais tem versículos, contém 51 versículos e é conhecido como sermão escatológico. A palavra escatologia significa doutrina ou ensino das últimas coisas. E observando aqui, nós sabemos que todo crente no Senhor, primeiro eu quero perguntar, quem aqui é crente no Senhor? Que todo crente no Senhor, crente fiel de verdade, um crente que procura em tudo agradar ao Senhor, obediente ao Senhor, porque crente no Senhor é isso, é aquele que anda em santidade, que faz mesmo a vontade do Senhor, porque professar por aí, sou crente, está sim, agora atitudes de crentes são poucas, e todo crente fiel no Senhor, todo crente obediente ao Senhor, ela espera com expectativa, ou por que não falar, grande expectativa a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Eu sou de uma geração, há 25 anos atrás, que se pregava nos cultos mais sobre a volta de Jesus do que outro sermão que você possa imaginar. Eu sou de uma geração em que se você fosse no culto, o sermão era Jesus está voltando. Eu ia no outro culto, o sermão era Jesus está voltando. E quando não bastasse, eu ia no outro culto, o sermão era prepare-te, Jesus está às portas. Tem infelizmente, isso aí sido escassos no mundo cristão, tem sido assim isso ser esquecido em alguns púlpitos, não todos, mas púlpito que ainda teme a Deus, púlpito que ainda tem essa expectativa de que Cristo voltará, sempre ele está pregando e relembrando a igreja, porque o que mais o diabo quer é fazer a igreja se esquecer que Cristo volta. Para você observar, quando se fala a expressão Jesus voltará, são poucos que se alegram, são poucos que levantam a mão, são poucos que glorificam. Agora se entrar aqui alguém pregando, dizendo, receba agora, Deus está abrindo uma grande porta para você, está escancarando, uau, glória a Deus, aleluia. Agora uma pergunta que fica no ar, qual é a tua maior expectativa? De Cristo voltar ou de ficar rico? Vire para o teu irmão com todo respeito, pergunte para ele, você ainda tem expectativa que Jesus voltará? Ou seja, diga assim, você ainda quer ir morar no céu mesmo? Ou você quer ficar nesse mundão terrível, nojento, que está acabando a cada dia, e cada coisa está acontecendo aos nossos olhos? O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele diz assim, assim também Cristo foi oferecido uma vez só em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, Cristo aparecerá pela segunda vez, mas não para tirar pecados, Hebreus diz, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Eu gosto de perguntar, quem aqui está esperando por Jesus Cristo, amigo? Oxalá, bendito é o nome dEle, se Ele voltasse agora, hein? E a pessoa, se Ele voltar antes de nós ceiarmos, você tem a certeza que você vai subir ao céu? Se você tem a certeza, levante a tua mão, glorifica o Cordeiro neste lugar, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 3, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele no Novo Testamento, ele vai ensinar claramente para nós cristãos e também para aqueles que não são cristãos a se posicionarem. Ele vai ensinar claramente que ele voltará. Ele diz assim no versículo 3, no evangelho que escreve João, um texto que todas as crianças conhecem, até vocês, nós adultos. Jesus fala, quando eu, a palavra eu é pronome pessoal, quando eu for, ele está falando seu assunto ao céu, ele está falando de subir ao céu, conforme Atos capítulo 1. Quando
quando eu for e vos preparar lugar. Observe bem que ele já está profetizando que ele vai subir. É a sua onisciência. Ele sabia que ia morrer, citar, e sabia que ia subir. Aqui ainda ele não foi morto. Aqui ele está dando uma palavra para os discípulos. Quando eu for e vos preparar lugar, aí ele traz uma clareza, uma determinação, uma verdadeira: voltarei. Então o diabo está por aí dizendo que Jesus não volta. Aí Jesus está falando: voltarei. Aí ele diz: eu voltarei, mas para que o Senhor vai voltar? Me diga: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aí o próximo ele diz: para que onde eu estou, ou seja, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde eu estou, estejais vós também. Observe bem que Jesus está dizendo: eu voltarei para vos levar. Jesus não vai levar para o céu todas as pessoas. Jesus vai levar para o céu somente aqueles que crê no Senhor, o aceitaram como seu único e suficiente Salvador e passaram a viver uma vida de obediência à tua palavra. Não basta somente eu vir no altar, chorar, espernear, aceitar Jesus, que agora eu vou subir. Não. Aí tem um processo, vem a conduta, vem aquilo que ele vai nos observar. Quem Jesus vai levar, bispo? Segundo, Jesus não vai levar os desviados, os que trocaram ele pelo pecado, os que abandonaram ele pelo mundo, os que desprezaram, viraram as costas para ele. Não, Jesus não vai levar aqueles e aquelas que um dia, como eu prega, como você louva, como um dia você foi obreiro e chutou ele pelos cantos e aceitou mais o mundão. Jesus não. Jesus vai levar uma igreja, irmão, que está chorando hoje, gemendo, de arrasto, debaixo de luta, de prova, de calúnia, de perseguição, de traição, de ingratidão. Jesus vai levar uma igreja santa, remida, lavada no Cordeiro. Jesus vai levar uma igreja, irmão, que importa a circunstância, ele está igual Paulo: eu bendirei ao Senhor, o teu louvor estará sempre nos meus lábios. Jesus vai levar uma igreja obediente, uma igreja temente, uma igreja santa, uma igreja purificada por dentro, purificada por fora. Jesus vai levar uma igreja, não uma igreja que dá um glória a Deus mais alto, nem uma igreja que dá glória a Deus mais baixo. Jesus vai levar uma igreja verdadeira, uma noiva pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nenhum tipo de mancha. E esta igreja, ele ainda não voltou, porque ele não encontrou esta igreja. Jesus não voltou ainda porque ainda não encontrou esta igreja. E ele está procurando: cadê esta igreja? Atos capítulo 1 é interessante sobre a volta de Cristo. Há uma promessa feita por dois anjos vestidos de branco, e eles vêm prometendo também que o Senhor Jesus voltará. Atos capítulo 1 versículo 11 diz assim, a palavra do Senhor: e disseram: Jesus está subindo assunto ao céu, envolvido numa nuvem. Após sua ressurreição, ele aparece 40 dias pregando, e aparece para mais de 500 pessoas. Aí ele vai até a Betânia, ali ele vai despedir dos seus discípulos. E quando ele está sendo elevado ao céu, em forma visível, corporal, com marcas nas mãos, ele está subindo, sendo elevado numa nuvem branca. Os discípulos galileus estão olhando para o alto. Então os anjos aparecem e dizem: varões galileus. A palavra varão quer dizer homem. Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Por favor. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi levado ao céu, virá. Detalhe, virá do modo que vocês estão vendo ele subir. Vocês vão ver ele em forma de homem, voltando com as mãos, com os pés, com os olhos.
Como não bastasse, Mateus, como não bastasse, o tempo é curto, mas se você vê também os apóstolos, eles falam da volta de Jesus. 1 Pedro capítulo 2 vai falar da volta do Senhor Jesus. Agora preste bem atenção numa coisa que me chama a atenção aqui. Tito também vai falar, Pedro vai falar, Paulo vai falar. Agora escute, a volta de Jesus é sempre descrita como próxima. Apocalipse 1:3 é sempre descrita como próxima. A volta de Jesus é sempre descrita como próxima. Apocalipse 1:3 diz assim a palavra: bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que leem. Leem o que, pastor? É óbvio, as escrituras. Aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e praticam as coisas, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que é isto? O tempo está falando aqui, pois o tempo de Cristo voltar, o tempo da igreja ser arrebatada está próximo, está perto, está bem pertinho, que a gente nem imagina. Então aqui a volta de Jesus é sempre descrita como próxima. A cada nova geração de crente que nasce, é advertido pela Bíblia a estar preparada para a volta de Jesus. Cada geração de crente. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, olha só o que o Senhor Jesus diz. Nós lemos agora há pouco: portanto, vigiai. Está atento. Observe bem que o Senhor não está dizendo assim: portanto, deixa que eu vigio por vocês. Portanto, cabe a vocês, a igreja, vocês quem? Nós, vigiar, ou seja, estar atentos, estar percebidos. Mas por que vigiai? Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu iniciei hoje dando a saudação, perguntando se você se preparou para o culto. Há muitos que não estão preparados. E Jesus está voltando. E não vai dar tempo de se preparar quando ele voltar, porque o tempo é curto. Mas eu só cito, ele virá como um relâmpago. Escute, o relâmpago aparece no ocidente, desaparece no oriente. Eu nunca vi um relâmpago em câmara lenta. Eu só vejo relâmpago. Dias, agora choveu, você viu o relâmpago? Aquele luz rápido. A volta de Jesus não virá com um balão, com um piloto do balão pilotando, ele vindo no balão, para dar tempo para alguém se preparar. Ei, por favor, você se desviou, você me trocou pelo pecado, você foi para o mundo, você aí que não quer nada comigo, eu estou voltando de balão, vai dar tempo. Não. Paulo diz que será num piscar de olho. Está na Bíblia, 1 Coríntios 15, piscar de olho. Muitos estão achando que Jesus vai vir tocando larido, harpa. Se fosse assim, seria fácil eu me preparar quando ele vir. Atenção, manda uma mensagem para nós: eu sou Jesus, vou voltar, mas se prepare, eu venho amanhã. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar dentro do culto, fora do culto, preparados, atentos, vigilantes, porque uma brechinha de 1/1000 de segundo e você pode perder o arrebatamento, dentro da igreja e fora. É um vacilo da sua mente, é um vacilo dos seus olhos. Foi, porque Jesus, isso é mistério, misterioso, não se explica, isso é o poder de Deus. A Bíblia não explica isto, e não cabe eu falar o que a Bíblia não diz. É um mistério, vai ser um piscar. Quando Jesus está chamando, amanhã eu me arrependo. Irmãos, a cada dia, cada instante, Jesus está falando: eu estou voltando e eu estou voltando.
Irmãos e irmãos, nós crentes no Senhor Jesus, somos constantemente pelo Espírito Santo, na Bíblia quando se lê, nas pregações bíblicas, quando há homens, mulheres de verdade de Deus, somos constantemente alertados pelo Espírito Santo. Alertado o que, pastor? Conquistas? Não, alertados a estejam alerta, estejam atento, estejam preparados. Quem lê a Bíblia, escuta a voz de Deus sempre, vigia, tome cuidado. Mas quem não lê a Bíblia não sabe nem que dia é hoje. Pior, está preparada. Somos alertados todo dia. Vigia, esteja atento, tome cuidado. Por quê? Por que é que nós somos alertados todos os dias? Como Deus está aqui hoje nessa tribuna, alertando a igreja dele. Por quê? Por quê? Porque é Santa Ceia? Não, porque Ele vê a necessidade de alertar a igreja. Porque a igreja está dispersa, a igreja está na sonolência, a igreja está perdida, e Jesus não vai vir buscar uma igreja dispersa. Somos alertados todos os dias, todos os dias, todos os instantes somos alertados. Por quê? Porque com certeza, no arrebatamento, eu falo isso com muita dor, somos alertados todos os dias para vigilância. Por quê? Porque com certeza, no arrebatamento, muitos ficarão por não levarem a sério Deus. Eu disse quantos? Porque eu disse muitos? Porque eu mostro para você na Bíblia que vai ser muitos que vai ficar. E esses muitos que Jesus fala, crentes, entre aspas. Entre aspas. Aí Jesus alerta, vigia, fica atento. Tome cuidado. Olha os sinais. E o crente? Eu não falo sono do descanso, sono da indolência. O Espírito, vai lá ler a Bíblia. Vai orar. Vai jejuar. Ai meu Deus, não vejo hora de comer o frango assado ao meio-dia. Vigia. Jesus está dando sinais. Cutuca o vizinho, fala, o Espírito Santo está aqui te alertando. Te alertando. Nos alertando. Você achava que eu vi uma mensaginha de 7 chaves para 10 pulinhos para receber um carro. Aqui não tem 10 pulinhos para carro não, gente. Aqui tem que se humilhar para Jesus nos perdoar e ter misericórdia e nos salvar. Muitas pessoas serão deixadas para trás, pois estavam nos cultos, mas não estavam prontas para Jesus levar para o céu. Amar que mandou. Tiago 5,9, por gentileza. Muitas pessoas serão deixadas para trás, porque estavam nos cultos, mas nunca estavam prontas para subir. Ficarão. Quem será? Ou quem são essas pessoas? Não sei. Cada um de nós sabe como estamos diante dos olhos dele, que é aqui, que é lá fora. Ninguém está aqui julgando ninguém, porque a Bíblia diz que não cabe a nós o julgamento, mas isso ao Senhor. Mas muitos ficarão, e muitas. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer assim a respeito da vinda do Senhor: irmãos,
Não vos queixeis uns dos outros, em outra tradução, não julguem uns os outros, para não serem julgados. Aí ele diz, eis que o juiz. Ele está falando de Jesus, porque é lógico, quando a igreja for arrebatada, passaremos perante o tribunal de Cristo, e o juiz vai ser Jesus. A prestação de contas, quer dos nossos pensamentos, nossas obras, nosso trabalho para o Senhor, tudo o que fizemos aqui, passaremos por ele. Tiago diz, eis que o juiz, não é o juiz humano, é o santo juiz, o justo. Eis que o juiz está onde? Aonde? As portas. Que porta é essa, Tiago? A Bíblia, para você entender, você tem que ler fazendo pergunta. Que porta é essa? Te explico. A parte B, Tiago diz assim, o juiz está às portas. Tiago está dizendo assim, o justo juiz Jesus está pronto para vir. Segundo, está mais perto que você imagina, está às portas. Tiago, ele quer dizer também que a volta do Senhor Jesus vem se aproximando progressivamente. Ou seja, quando ele diz as portas, Tiago está dizendo assim, Jesus está chegando cada vez mais perto. Aleluia. Assim Cristo Jesus, igreja do nosso juiz, ele está próximo. Próximo. Muitos nessa introdutória, o tempo está tão estourado, me desculpe um pouquinho, mas eu tenho que passar pelo menos 3 sinais do arrebatamento. Muitos acham que os céus está milhões, milhões de bilhões, de bilhões, de bilhões, de bilhões, que Deus está trilhões, trilhões, trilhões de distância de nós. Por favor, quando Estevão está sendo apedrejado, estão matando ele porque ele pregou o evangelho, ele está dentro do cenáculo a um telhado, ele diz assim, eis que vejo o céu aberto. Aleluia. Ou seja, Estevão levou num mistério tão profundo que o céu chegou tão perto de Estevão. Eu quero dizer para você que o meu Deus não está tão longe como você imagina. Jesus está mais perto do que você pode pensar. E Deus está aqui dizendo hoje para esta igreja, dizendo para quem está online, prepara-te, o arrebatamento vai acontecer. Quer você ou não, quer o diabo ou não, quer quem que seja ou não, Cristo voltará para buscar a sua igreja, mas ele manda lhe perguntar, você tem a certeza que vai subir? Quando Tiago diz assim, o juiz está às portas, Tiago também está dizendo em quinto ponto, Jesus está prestes a aparecer no céu. Aleluia. E o diabo está fazendo de tudo e está conseguindo tirar muitos da presença de Deus. O diabo está oferecendo o mundo e o mundo. Escute, eu já falei e repito, se você acha que é só Deus que dá bênção, o diabo dá bênção enganosa também. Quando ele leva Jesus para o cenáculo, quando ele leva Jesus no pináculo do templo, no deserto, ele disse para Jesus, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isto. E o diabo está dando tudo isso para muitos que estão saindo da presença do Senhor. Escute, melhor do que eu e você e de qualquer teólogo que existe no mundo, que você possa imaginar, bote Lutero, bote Agostinho, quem você imaginar, o diabo conhece a Bíblia. Quando ele discute com Jesus no deserto, o diabo cita a palavra de Deus. Escute o que Deus está te alertando. Cuidado, o diabo sabe que o arrebatamento vai acontecer, só não sabe quando. E se você e eu não vigiarmos, ele nos arranca da presença de Deus o mais rápido possível, como arrancou muitos. Arrebatamento, que é isto? O conceito da palavra arrebatamento
é expresso na Bíblia como arrebatados. Que é isso? No grego, harpazo. Harpazo quer dizer o quê? Traz a ideia de arrancar com força e rapidez. Sabe o que é isto? A igreja não vai subir num balão. Assim como ele vem rápido, a igreja subirá rápido. Por que vai subir rápido? Porque se a igreja subisse num balão, irmão, estava chovendo de gente. Me perdoa, eu quero vir para a tua presença. Ai, Jesus, agora eu batizo. Ainda dá tempo, senhor, a igreja vai subindo de balão. Dá tempo de ser o último da fila. Dá para tomar mais um golinho, cheirar mais um, dar mais um tirinho. Arrebatamento é tomado com rapidez, é arrebatar, trasladar. Enoque, uma simbologia do arrebatamento, andava com Deus, foi trasladado. Enias, no redemoinho de vento, subiu ao céu, simbologia do arrebatamento. Estevão e eunuco passaram por uma simbologia do arrebatamento, ou seja, a Bíblia está estampada no Antigo e no Novo que o arrebatamento vai acontecer. Arrebatamento é tomado a força com rapidez. Isso é mistério, só Deus para revelar. Agora eu te pergunto, olhe bem nos meus olhos. Vai dar tempo de você se batizar? Vai dar tempo de você se reconciliar de verdade? Não é essas máscaras que Deus não está se agradando. De verdade virar crente, se arrepender do pecado. Não é remorso, choro de verdade. Porque de remorso Jesus está por aqui, Ele quer arrependimento. Judas teve remorso, morreu, se suicidou, está no inferno. Pedro se arrependeu, virou um pregador de verdade. Vai dar tempo de você falar: Jesus, eu estou aqui de verdade. A partir de hoje eu pego aquelas latinhas que estão na minha geladeira e jogo para o inferno. Eu pego aquele vinho que está lá em cima, aquela garrafa de 51. A partir de hoje Jesus abandona aquele adultério. É isso que Jesus quer. Vai dar tempo? Vai dar tempo de você abandonar o seu amante ou a sua amante? Lembra-se que Jesus não vai vir, não vai buscar a igreja e fazer a igreja subir de balão. Vai ser tomado rápido, vai ser arrancado da terra com rapidez. Já foi. Se for agora. Bem-aventurados os crentes que estão sofrendo pelo Evangelho. Você vai subir. E agora você, não sei quem, não estou aqui julgando, não te conheço, que está vivendo uma vida disfarçada para o homem, mas para Jesus não, vai ficar. Vai ficar. Não, mas tem a segunda vez ele me busca. Esquece. Senão seria fácil. Ele vai me buscar pela segunda vez. Vamos ver quais são os sinais e indicadores do arrebatamento. Por favor, Mateus 24. Por gentileza. Você está aí? Maravilha, pensei que você tinha ido embora. Mateus capítulo 24, versículo 4 e o 5 diz assim, ó. Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. 5, ó. Porque, olha só, mais de 2000 anos atrás, hein? Jesus, homem na terra, ele se esvaziou de si mesmo, sim ou não? Sim, mas nunca deixou de ser Deus. Porque virão muitos, olha muitos, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? Primeiro sinal indicador do arrebatamento: muitos enganadores e muitos sendo enganados. Preste bem atenção se isso não tem a ver com que Jesus vai voltar. Observe que o Senhor está lá no monte, falando essas palavras há mais de 2000 anos atrás, que os nossos olhos hoje estão vendo e os nossos ouvidos estão ouvindo. Os enganadores e vendo os enganados. O Senhor Jesus disse certa feita: o meu povo erra por não conhecer as sagradas escrituras. Irmãos, a cada dia fica mais difícil contestar ensinamentos falsos,
Porque uma grande parte das pessoas, por não se preocuparem em conhecer a Bíblia, estão aceitando de bandeja o falso evangelho como o verdadeiro evangelho. Quem não conhece a Bíblia, se alguém falar que o fósforo é prego, acredita que é prego. Os enganados, as enganadas. Marcos capítulo 13, versículo 22, o Senhor Jesus diz assim, ó: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, Marcos 13, 22, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Prepare 2 Pedro 2, por gentileza, versículo 1 ao 2. Observe bem que Jesus disse, olha, surgirão. Será que já tem surgido ou não? Falsos profetas operando sinais, prodígios, para enganar. Escute, como eu descubro um falso profeta, como eu descubro um falso pregador, um falso crente? Pelo fruto. Jesus disse que pelo fruto os conhecereis. Eles vêm como ovelhas, eles vêm como lobos disfarçados como ovelhas. Outra, eu já sei quando é um falso profeta só na maneira dele pregar. Se ele não pregar que Jesus Cristo é nascido de Deus, que Jesus Cristo veio gerado por Espírito Santo, e se ele não pregar a Bíblia como ela é, sai fora, enganador. Pode ele curar, fazer paralítico andar, pode expulsar demônio, mas Jesus também disse isso: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que nos céus está. Querido, não é porque o camarada expulsa o diabo, que ele é um homem de Deus. Observe a conduta e o fruto dele. E você fica lá na internet, até segue eles por aí, elas por aí, babando, ai, só com palavrinha, ai amorzinho, ovelhinha do papai. Cuidado. Satanás também falou manso na boca da serpente para enganar Eva, rapaz. Vem com essa conversa fiada para mim. Olha para o termo e diga assim: o primeiro sinal é que há muitos enganadores nesse mundo, e muitas pessoas sendo enganadas. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 1 ao 2, por gentileza. 2 Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, eles surgem no meio, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, por favor, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, por gentileza, trazendo sobre mesmo repentina destruição. Ei, escute. Certa feita, chegaram e disseram: Jesus, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora, te esperando. Jesus deu uma olhada e disse: minhas irmãs, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ele estava dentro de uma casa. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são esses daqui, que ouve a palavra do meu Deus e pratica a palavra do meu Deus. Pedro está dizendo que surgirão falsos cristos e falsos profetas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 11, olha só o que o Senhor Jesus diz, igreja, ó, está aqui, ó: levantar-se-ão muitos, eita, não é pouco, ó, muitos de novo, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Ou seja, muitos levantarão, muitos enganadores, e muitos enganados seguirão os enganadores.
e as enganadoras. Bispo, quem que é? Não sei, estou citando nome, estou pregando a palavra. Irmãos, irmã, a cada dia aumenta o número de falsos e falsas profetas. Atos 20, versículo 29, Paulo vai alertar sobre os verdadeiros, que eles são verdadeiros lobos. Atos 20, 29. Olha lá, Paulo dizendo, ó, eu sei que depois da minha partida, Paulo está de viagem, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Rebanho aqui é a igreja, é o povo. Paulo dizer, eu sei que vai penetrar os enganadores e as enganadoras. Já não tem penetrado lá na sua casa, na sua internet? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. 2 Timóteo 3,5, Paulo vai dizer assim, que eles se apresentam com aparência de piedade, de amor. Eu estou usando a Bíblia para a gente bater um papo. 2 Timóteo 3,5, olha só que Paulo diz, ó, tendo forma de piedade. Oh, ovelhinha do papai, acalma teu coração, Deus é com você e vai abrir uma porta muito linda. Tendo forma de piedade. Porque hoje está assim, pastor Emiliano, se você não abraçar e beijar o rosto do irmão, ele vai para outra igreja. Negando-lhe entretanto o poder. Aí Paulo fala, Timóteo, fala seu Paulo, foge desses caras. Está lá, ó, foge desses. Se os irmãos lerem o contexto, o tempo é curto, e não acho ruim não, todo mundo apresentou aqui, mas se os irmãos verem o contexto e te digo para ler o contexto desse texto, você vai ver como é esses caras, que está assim hoje. Observe que Paulo disse, ó, tendo forma, a palavra forma aqui quer dizer, se disfarçam de piedade. Se disfarçam que amam a ovelha. Mas eles, Paulo disse assim, ó, mas foge desses enganadores, Timóteo. Foge dessas enganadoras, Timóteo. Foge, Timóteo. Mas escute, infelizmente, igreja, ao invés de muitos fugir, estão se ajuntando com eles e aplaudindo. Só porque tem uma postura elegante, só porque tem uma eloquência. O que é eloquência? Elegância no falar. É um homem de Deus. Olha que mulher de Deus. Olha o cabelo dela, está arrastando no chão. Há muito lobo disfarçado de ovelha. Mas quem tem o discernimento do Espírito Santo não cai nessa rede de Satanás. Ei, para de seguir esse tipo de gente. Segue esses pregadores e pregadoras bíblicas. Está lá o senhorzinho, cabelinho branco, não tem um estudo direito, irmão, mas sobe no púlpito cheio do Espírito Santo. Quando ele abre a boca, ele não tem uma teologia, não tem um doutorado em teologia, não conhece aramaico, grego, latim, hebraico, nada disso. Mas irmão, ele estudou só o primário. Eu gosto de ver esse senhorzinho, irmão, 70, 80 anos, 50 só de ministério. Ele abre a boca e começa a pregar na humildade, na simplicidade. O céu desce, irmão. Aí vem esses enganadores pisando no pontinho do pé. Aí você vai lá, aplaude. Olha que benção, que até paga o ingresso para assistir esse tipo de gente. Vai ouvir o evangelho. Diga para o teu irmão, o primeiro sinal do arrebatamento são os enganadores, os que estão sendo enganados. Olha aí.
Mas igual eu disse, mas ao invés das pessoas fugirem dessas pessoas, estão cada dia mais procurando ouvi-los. Não é, presbítero Claudemir? Já eu chego nessa tese, eu estou correndo para não te dar canseira. Segundo sinal de que o arrebatamento, sinal que indica o arrebatamento, igreja. Segundo, qual é, será, bispo? Vamos usar a Bíblia. Mateus 24, 12. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, ou quase todos. Há 20 anos atrás eu vi uma igreja que tinha um amor por Jesus, irmão. Eu me lembro há 27 anos quando eu me converti. Nunca fui pastor, nunca pedi para ser. O tempo Deus me levantou, mas escute. Eu era de uma igrejinha lá do chão de barro, terra. Banquinho, se sentava, fazia assim um banquinho. Chinelo de dedo. Lá em cima, no Esperança, Jardim Sarandi 1. A igrejinha de uma portinha só. Uma portinha que não tinha tranca. Som. Um microfoninho, uma caixinha de 50. Mais ou menos assim. Era eu, a pastora, o Bruno. Mais uma meia duzinha de gente. Meu irmão, aquele lugar era pequeno. O tamanho da glória de Deus estava lá. Era um amor por Jesus. Eu lembro que a gente chegava molhado, igual um pintinho molhado de chuva. Barro no pé. E estava ali adorando Jesus. Hoje, acho que tem que aparecer um anjo para a pessoa ir para o culto. Porque o amor tem se esfriado. Por Jesus. Mas por outras coisas, infelizmente. Observe bem que o segundo sinal do arrebatamento é isto, ó. Esfriamento, o amor pelo Senhor que na cruz morreu por nós. Não vou para o culto hoje não. Amanhã tem culto. E o que assusta nesse versículo que Jesus diz aqui, irmão, é que mais uma vez a palavra muitos, que significa quase todas, está aqui. Muitos. Observe que o amor por Cristo, ele se esfria devido a uma situação. Qual? O texto diz: iniquidade. A iniquidade é que faz o amor do crente se esfriar por Deus. E o que é iniquidade? Iniquidade, pecado consciente daquele que conhece a palavra. Sabe que não pode e faz. Iniquidade está associada também maldade, desobediência, carnalidade, ganância, avareza, mentira, amor ao mundo. E quando a pessoa passa a praticar a iniquidade, detalhe, só pratica a iniquidade quem é cristão. O ímpio não está nem aí com Deus. Se não se converter, já está condenado na morte. Mas o crente que conhece a palavra e tem atitudes contra a palavra, estão praticando iniquidade, e por praticar iniquidade, vem o esfriamento. Ah, vou ler a Bíblia não, estou com tanto sono. Trabalho o dia inteiro. Ixi, eu estou cansado, eu vim lá de Maringá aqui, trabalhei lá o dia inteiro. Vou orar não. E quando ora, amém. Aqui só tem 2 cultos e ainda a pessoa se sente cansada em vir 2 cultos. Imagina se tivesse de todo dia culto. Mas chama para um churrasco, para uma festa.
chama para assistir a final da Libertadores, Campeonato Brasileiro. Fala, tem um churrasco lá na casa do Emiliano. Vai um monte de gente. No amor não esfria. Cutuca o vizinho, diga aí, você ainda ama Jesus do primeiro dia que você se converteu? Quando tínhamos bicicleta, ó, meia hora antes de chegar no culto, eu estava na porta da igreja esperando abrir a igreja. Tem um carro, tem uma moto. E Deus está alertando aqui nesta noite. Se nós como crente não vigiarmos, seremos mais um candidato como muitos que estão lá fora, frios no amor por Cristo. Eles culpam todo mundo, pastor, a pastora, você, eu, mas eles não olham para si e falam, não, eu deixei a iniquidade tomar conta. Jesus está aqui dizendo, aí, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a iniquidade, se nós não tomarmos cuidado, ela cresce, ela multiplica, ela cria força. Quer um exemplo? Quanto tempo tu passaste a ler a Bíblia hoje? Não precisa falar. Quanto tempo você leu a Bíblia hoje? Domingo que você não trabalhou. Não estou dizendo segunda, sábado, não. Não trabalhou. Qual foi o teu período de oração hoje no teu lar? Não sabe que é as crianças. Para de culpar as crianças. Você não pediu para ter? E criança na Bíblia presente, é herança. Criança não é obstáculo não. A hora que Jesus arrancar da tua mão, você vai chorar aqui. Mas quanto tempo passou na televisão? No Face, no Zap, no Instagram? Hoje. Não estou dizendo que você fez isso. Cabe a quem couber. Observe bem, o teu amor está mais quente por quê? Ou seja, para quem? Agora, quando você se converteu, lembra quanto tempo você parava orando? Quantas madrugadas você levantava para orar? Como você comia isso aqui, hein? Hã? Cadê? E ninguém é culpado a não ser nós mesmos que estamos deixando a iniquidade se multiplicar. Isso é um perigo. Você está aí? Isso é um perigo. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, não foi por acaso que o nosso Senhor Jesus ensinou assim, ó, Mateus 7, 13. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso, por favor, o caminho que conduz para a perdição. Olha muitos chegando ali, ó. E são muitos os que entram pela porta larga. Quem esses muitos? Os crentes, entre aspas. Porque tem crente, meu irmão, que está numa porta estreita, espremido, mas está. Hã? Agora tem crente que escolheu as igrejas liberal, etc e tal. Vai com Deus. Irmãos, a cada dia a aceitação do evangelho verdadeiro de Deus torna-se mais difícil para nós que pregamos o evangelho. Sempre eu e minha esposa comenta isto em casa. Sempre. Que a cada dia pregar o evangelho está se tornando mais difícil. Mais difícil, pastor Tiago. Os ensinos bíblicos que antes, ao serem ensinados, geravam temor nas pessoas, geravam respeito com Deus, arrependimento. Antigamente, hoje você prega o mesmo ensino bíblico, sabe o que acontece? As pessoas, ao invés de se arrependerem, mudam de igreja. Não estou dizendo que é o teu caso, mas mudam de igreja.
Ao invés de aceitar isso aqui com humildade, falar: Jesus, eu aceito a tua palavra com humildade, eles saem dizendo: Deus não falou comigo não. Hoje elas fazem até questionamento da palavra, porque ao invés de mudarem de vida, eles mudam de igreja. E está assim por aí, gente. É o fim, Jesus está voltando. Não é a palavra que está fria, não é o evangelho que está frio, é o coração da pessoa que esfriou e não ama mais o evangelho. Hoje, pastor José Miliano, se a gente sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus como ela é, nós somos vistos como extremistas. Somos vistos como pregadores. Ai, que pastor chato, bispo chato, pastora chata. Somos vistos como radicais, xaropes, por pegar o evangelho verdadeiro. Mas por aí, nossa, você viu como Deus usou aquele homem para falar com nós? Ai, eu chorei tanto. Vou tirar a cinta, você chora jará. Uma cintadinha nas costas, você chora, já você chora. Ai, eu senti tanto Deus lá. Nunca viu o cara, não sabe se é casado, se tem 3 mulheres ou não. Nunca viu ela. Ai, como Deus usou ela. E o evangelho está onde? Não, ela falou umas palavras que encheu eu. Não te mudou? Aí você vai numa igreja, não digo só aqui, porque eu louvo a Deus que ainda mais remanescentes por aí. Você vai e está lá o irmão pregando a Bíblia como ela é. Escute, por exemplo, você anda na internet e sabe disso, você anda seguindo esses. Quando é que você viu eles pregar sobre arrebatamento? Aí você vai numas igrejas bíblicas que prega santidade, perdão, prega arrependimento, prega sobre contra a mentira, prega sobre cuidado, igreja, o perigo da mentira, prega sobre a Bíblia. Não senti nada. E você viu lá, só tem 100 pessoas, lá tem multidões. Então hoje a gente que prega o evangelho, irmão, somos vistos como extremistas, pregadores chatos, chatas, ilustrações. Há pessoas, há muitos que estão tratando a palavra de Deus como buffet livre. Buffet livre é assim: eu escolho o que eu gosto, e o que eu não gosto, fica aí. Há muitos que estão assim, procurando igrejas para ouvir o que gostam e não o que querem ouvir. E o cardápio? Eu vou voltar lá. Por que você vai voltar lá? Nossa, lá falou tudo comigo. E sem adultério, falou tudo. Que Jesus não está preocupado com o meu pecado, Ele só quer o meu coração. Que eu posso vir do jeito que eu estou, que não acontece nada, eu vou para o céu. Buffet livre. Eu escolho o que eu gosto. Irmãos, o amor ao mundo nos faz perder o amor por Deus. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Terceiro e último. Terceiro sinal qual é? Há muitos. Deus mandou separar só 3. Jesus diz assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual é o terceiro sinal aqui que indica o arrebatamento? Dias de Noé. Dias de Noé. Os dias de Noé são caracterizados pelo menos por 3 coisas, eu fiz questão de anotar. Os dias de Noé são caracterizados por 3 coisas pelo menos. Qual? Materialismo, indiferença e violência. Agora eu te pergunto, igreja, não é o que nós vemos hoje em grande escala? Sim ou não? Materialismo, indiferença e violência. A gente não vê em grande escala? Bispo, eu não vejo, vamos ver. As pessoas estão cada vez mais materialistas. Ou seja, quanto mais ganham, mais elas querem. Você está aí? Eu vou repetir, não é o teu caso, não estou sendo você. Falei, as pessoas estão cada vez mais materialistas. Quanto mais ganham, mais elas querem. E no dia de Noé, tinha os materialistas. A maioria das pessoas, até alguns cristãos, vivem fazendo planos para o quê? Aumentar dia após dia seu patrimônio. A Bíblia diz assim que a avareza é idolatria, ou seja, a Bíblia diz que os idólatras não entrarão nos céus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Assim nos dias de Noé quer dizer o quê? Jesus está falando assim, olha, o meu povo cada dia está ficando materialistas. Nem todos. As pessoas materialistas, elas não param sequer um minuto para pensar nas coisas do céu relativas ao reino de Deus. É ganhar, 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 fazer, fazer, ter, ter, ter. Nos dias de Noé, estava assim também. O materialismo torna as pessoas diferentes a Deus, diferente às coisas de Deus. Quer um exemplo? A pessoa que se torna materialista, pouco faz como tanto fez, se a igreja pagou o aluguel. O que importa, eu paguei o meu. Nos dias de Noé, os antediluvianos só pensava no seu bem-estar. E é assim, não é o teu caso, e é assim que muitos em nossos dias estão se comportando, só estão pensando no seu bem-estar. Nos dias de Noé estava assim. Por isso que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Olha que Jesus está usando lá no princípio, trazendo para hoje. Só que eles pensavam no bem-estar, presbítero Douglas. Mas um dia veio o justo juízo de Deus. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Ou seja, o que é isso quer dizer? As pessoas, elas estavam levando vidas normais. O que é comer, beber, casar? Isso é pecado? Não. Essas pessoas antediluvianas, elas estavam todo dia ignorando a Deus. Não estavam nem aí com Deus. E não é, olha, Deus não estava nem aí. Eles queriam o quê? Os seus bem-estar, materialista, conquistar, ter. Não pensava sequer um segundo em Deus, as coisas de Deus. Só pensava em si mesmo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ai, ai, ai. E eles não perceberam Noé entrar na arca. Ninguém viu. Estavam tão cegos, obcecados pelo materialismo que nem viram. Estavam tão sedentos por isso, por aquilo, ignorância contra Deus, se preocupando, que nem perceberam
perceberam que Noé e sua família entrou na arca, e os bichos também. Nem perceberam. E Noé entrou. Até que veio o dilúvio. As comportas do céu abriu, as fontes da terra explodiram para cima, chuva para baixo, e começou a encher tudo, e os levou a todos. Aí Jesus diz: assim será também a vinda do Filho do Homem, e não de homem. Jesus não é filho de homem, Jesus é filho do homem. E além do materialismo, indiferentes. Os antediluvianos eram violentos. Gênesis 6 diz que a terra estava corrompida à vista de todas e cheia de violência. Agora eu estou terminando com isso, olha para mim. Jesus está falando que como era o tempo de Noé, assim vai ser a volta dele. Agora olha para mim, eu te pergunto, o mundo nunca esteve cheio de violência como hoje? Nunca esteve ou não? Você está vendo como que está o mundo? Tem violência ou não? Aos teus olhos essa semana, você viu alguma violência na televisão? Na época de Noé havia violência também, e Deus enviou o dilúvio como uma forma de Noé e sua família, a igreja, e o dilúvio é o juízo. Gente, olha aqui, por favor, a violência está banalizada. Só não vê quem, por favor, quem não quer ver. Com respeito à pessoa cega, não vê, mas ele ouviu falar da violência, não só hoje como vem lá atrás. O que isso quer dizer, pastor? Paulo diz em Filipenses 4:5, na parte final: perto está o Senhor. Meu irmão, por favor, Jesus está os sinais estão aí, ó. O amor de muitos está se esfriando. Vai na igreja quando quer, lê quando quer a Bíblia, ora quando quer. Os sinais estão aí na nossa frente, irmão. Os sinais estão aí estampados aos meus olhos e aos teus olhos. A violência, o materialismo. Se esta igreja não tiver campanha da prosperidade, ele não vem congregar. Só vai congregar onde tem campanha da prosperidade, campanha da vitória, da porta aberta. Não vai atrás do evangelho. Não vai atrás do evangelho. Materialismo terrível. Os sinais estão estampados, irmãos. Infelizmente não é o teu caso, mas a igreja está dormindo. A igreja está tão desapercebida. Você acha que o diabo está fazendo festa por pregar esta palavra? Você não imagina a raiva dele, porque Deus está te dando e me dando, a igreja, um despertão. Acorda, igreja! Acorda, igreja. Os sinais estão aí, gente. Os enganadores, as enganadoras. Você não está vendo, não? Acorda. Concluo. Já você vai ceiar. Mas Deus está falando para você acordar, porque você não acordar, você vai ficar. Se nós não acordarmos, nós vamos ficar. Escute, se você não, diga para o teu irmão, se você não despertar, você vai ficar. A grande maioria das pessoas não estarão aguardando a Cristo quando Ele vier. Conclusiva. Serão subitamente apanhados desprevenidos. A Bíblia adverte que o Senhor Jesus virá como um ladrão de noite. E então repetindo a destruição cairá sobre o mundo incrédulo, materialista, rebelde. O retorno do Senhor Jesus para buscar sua igreja acontecerá no relance. No momento, Paulo diz, num abrir e fechar dos olhos. A trombeta soará e os crentes mortos restarão incorruptíveis, e nós, os crentes vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares.
O arrebatamento da igreja será o próximo grande acontecimento profético, porém, sem data marcada. Por isso Jesus deixa um conselho para a sua igreja na terra: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus voltou! Meu Deus! Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Meu Uber sumiu! O que tá acontecendo? Meu Deus! Quem tá? Acho que foi um arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque fiquei... Meu Deus! Jesus levou a igreja, mas eu fazia tanta caridade. Por que me deixou? Por quê? Eu assisti as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone. Por que fiquei, Jesus? Por quê? Eu fiquei pra trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Acabei de sair da igreja e até o meu pastor ficou. E agora? O que será de nós? Nós ficamos, mas você ainda tem chance de garantir a salvação. Vamos ceiar, por gentileza, os que vão apresentar a Santa Ceia. Pegue as mãos, o pastor Tiago vai fazer uma oração, consagração dos alimentos, dos elementos, e vamos estar ceando. Eu não falo mais nada, a Bíblia já falou tudo.